Se você leu Divinos Rivais e ficou sentindo falta de saber um pouco mais sobre esses deuses que aparecem de pano de fundo da história, ou se você está com saudade da escrita da Rebecca Ross e não vê a hora de ler outro livro dela, ou se você quer começar a ler a autora e não sabe por onde começar, Reverência Indomável é a sua resposta. Esse é o mais novo lançamento da autora e eu tava muito empolgada pra ler. Eu amei a duologia Divinos Rivais e a forma como a autora construiu a relação de personagens, os conflitos da guerra e a escrita super poética dela. Mas a parte dos deuses é algo que ela só dá um pouquinho pra gente na duologia e eu tinha aquela coceirinha pra saber um pouco mais. E aqui, gente, ela entregou. Nesse livro que se passa séculos antes da duologia, a gente acompanha a Matilda, uma jovem deusa que chega no mundo no meio desse conflito entre deuses em que você não sabe em quem confiar. E pior, a mãe dela se recusa a dizer quem é o pai dela. Através do olhar da Matilda, a gente vai compreender como é que funcionam as relações de poder e magia entre os deuses. E basicamente é assim, pra você alcançar poder, você precisa matar outro deus e roubar o poder dele. Bacana, né? Um ambiente bem harmônico assim pra se crescer. Então, desde muito pequena, ela precisa aprender a se proteger, a não confiar em ninguém e sempre ter uma carta na manga. São dinâmicas muito bem construídas e me lembrou de forma muito positiva um dos meus livros favoritos da vida, que é Circe. Porque a gente vê essa deusa que é jovem e inocente se tornando uma mulher madura e confiante no seu poder. Eu gostei muito de ter esse arco narrativo que se estende por anos e a personagem vai aprendendo ao longo desse tempo. Uma coisa que ajuda a gente a navegar por esse panteão de deuses e personagens é que logo aqui no começo do livro a gente tem uma lista desses personagens e as cortes em que cada um pertence. Logo aqui ela também mostra como os deuses passam a ser deuses do fogo ou deuses do ferro. Tem um asterisco aqui, por quê? Porque eles mataram outros deuses e roubaram seus poderes. Os deuses também são definidos pelas suas constelações no céu e o desaparecimento ou surgimento de um novo deus também tem essas consequências em mudanças no céu noturno. Isso é muito bacana porque mostra como a Rebecca pensou toda essa estrutura e dinâmica entre eles, que faz a gente entender que logo no começo que é algo super hostil e a sua sobrevivência vai depender da sua sagacidade e dos seus aliados. Mas Maíra e o romance, assim como em Divinos Rivais, a Rebecca equilibra muito bem o desenvolvimento de personagem e o romance. Em momento nenhum senti que uma coisa interferia na outra, e sim que elas eram complementares. Na primeira duologia, o casal se conecta e se conhece através de cartas, e aqui são através de sonhos. A Matilda é amiga de uma deusa que registra os sonhos dos mortais. E numa curiosidade para saber um pouco mais sobre eles, a Matilda começa a ler os sonhos do Vincent. Só que ao lê-los, ela também começa a fazer parte desses sonhos, e os dois ali criam uma amizade. A autora desenvolve o afeto deles de uma maneira muito gostosa, natural e aos poucos. É assim, uma delícia de ler. E para terminar, a gente precisa falar dessa edição, né? A Alt preparou 2 edições lindas desse livro, então você tem 2 opções, em brochura ou em capa dura, que vem com essa sobrecapa, uma capa dura embaixo com essa ilustração belíssima e pintura trilateral. Eles capricharam demais, essa aqui é a edição que esse livro merece. A tradução é da Sofia Soter, que também traduziu a duologia. E pra quem tava em dúvida, esse aqui é um livro único, sem continuação. As minhas expectativas eram altíssimas e a Rebecca não decepcionou. Então, se você tá esperando pra saber mais sobre o livro antes de garantir o seu, esse aqui é o seu sinal. E depois que vocês lerem, não esqueçam de me dizer o que vocês acharam desse livro.